Olá, pessoas amadas! Estamos aqui juntos para falarmos, refletirmos sobre um assunto muito importante e necessário. O divórcio ainda tem uma roupagem, né? Um viés de vingança? Sim, não? Depende. Sim, depende, isso é um fato. Ele pode ou não ter essa roupagem de vingança. Isso depende muito das partes, depende muito do quanto, né, na verdade, as partes estarão dispostas a cuidar de si mesmas durante o procedimento do divórcio. E não importa, tá? Eu ouso dizer que não importa aqui se esse divórcio é judicial ou é extrajudicial. Quando a gente traz essa roupagem de vingança para dentro do divórcio, essa roupagem, né, esse sentimento acaba influenciando em todas as ramificações do divórcio, o que acaba trazendo toda essa consequência negativa para o divórcio e para a família como um todo, não importando aí como esse divórcio vai ser feito, se de forma amigável ou não. É claro que, se feito de forma amigável, as chances desse prejuízo serem menor, mais controláveis e menos devastadores para a família como um todo são muito maiores. Quando a gente fala de justiça, de litígio, mais essa roupagem de vingança, a gente fala de uma verdadeira bomba atômica, destruidora de famílias. E isso sim ainda acontece bastante. Vamos falar sobre isso? Se você já gostou dessa introdução, já salva esse conteúdo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Se você ainda não é um inscrito aqui do nosso canal, seja um. Inscreva-se, ativa o sininho das notificações, siga as nossas outras redes, Instagram, LinkedIn. A gente distribui aí conteúdo para que mais pessoas possam ser beneficiadas e no final do dia, né, na verdade, mais famílias possam ser beneficiadas. Bom, bora lá falar sobre isso? Fato é que ainda vejo muitos divórcios por aí serem usados como verdadeiras armas, né, na tentativa de se fazer o outro sentir aquilo que foi sentido no momento, né, do fim do casamento ou da dissolução da união estável. É um fato que quando a gente percebe, né, que as nossas emoções estão tomando conta das nossas decisões, é o momento que a gente deveria parar, refletir e saber pedir ajuda, né? Isso é tão essencial quanto qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente deveria conseguir perceber quando a gente não está conseguindo ter uma racionalidade sobre a nossa decisão, quando a gente está deixando a nossa emoção tomar conta, quando a gente não está conseguindo ter a real percepção da situação, o que nos impede de tomar a decisão de forma adequada. E essa decisão de forma adequada, ela é adequada ou deveria ser adequada não apenas para nós mesmos, mas principalmente para toda a nossa família, né? E falando, né, principalmente para o bem-estar de nossos filhos. É muito doido porque a gente acaba deixando o nosso sentimento influenciar aquilo que vai influenciar a vida de nossos filhos e a gente não se dá conta disso. E muitas vezes passa-se tanto tempo para a gente se dar conta que quando a gente chega nesse momento, né, de se dar conta, pode ser tarde demais. Por isso que eu digo que é importante saber parar e entender que talvez você esteja se deixando influenciar por qualquer sentimento que venha do fim do seu casamento, ou por uma frustração daquilo estar acabando, ou por uma dificuldade de aceitação de que aquilo está acabando, ou por um sonho idealizado de família, de casamento, de construção, de projeto de vida frustrado e que acaba, né, entrando aí uma nuance de raiva, de medo, de angústia, de vingança e que isso acaba influenciando em todas as suas decisões. Guarda, pensão, convívio e tudo mais, né? Todas as ramificações que o divórcio traz consigo, porque não é só formalizar o seu divórcio, mas é decidir também, né, como que essa convivência entre os genitores vai acontecer, qual é a necessidade do menor, qual é a possibilidade daquele que vai arcar com essas necessidades, ou seja, em se tratando de filhos e divórcio, a ramificação é ampla,
os prejuízos igualmente amplos. Então, é claro que o divórcio amigável está aí ao nosso serviço e ao nosso dispor para que esses prejuízos sejam amenizados. Mas eu digo que mesmo se tratando de um divórcio amigável, esses prejuízos ainda existem quando a gente deixa esse sentimento todo tomar conta de nós mesmos. A única questão, né, e não sendo pequena, mas sendo uma grande questão, é que o divórcio amigável ele traz uma maior possibilidade de colocar luz sobre essa dificuldade, né? E de ajudar a pessoa a entender que essa dificuldade está ali, batendo a porta, pedindo atenção, pedindo ajuda, pedindo acolhimento. Então, né, um acompanhamento psicológico, terapêutico, tudo isso pode ajudar a entender por que que há essa grande dificuldade em encarar esse divórcio e as suas ramificações, né, de uma forma adequada para a família como um todo. O principal é sempre entender que, na verdade, o estado civil dos pais, né, o estado civil dos genitores está sendo alterado de casado para divorciado, de, enfim, solteiro ainda na união estável para solteiro, né, na dissolução da união estável, porque o estado civil, no caso da união estável, não é alterado, mas é um fato que esse estado civil é alterado, mas o estado de ser pai, ser mãe, ou seja, o exercício da parentalidade, ser pai, a maternidade e a paternidade, isso não é alterado. O vínculo parental não é alterado de forma nenhuma, com divórcio nenhum, em nenhuma circunstância. Então é importante que se aprenda a conviver, é importante que se aprendam novas regras, que se adapte à nova rotina e que entenda e lute-se para essa convivência igualitária entre os genitores, para que tudo isso aconteça de uma forma harmônica, de uma forma leve e tranquila para a família inteira, na medida do possível. É importante não deixarmos os nossos sentimentos tomarem conta das nossas decisões. Por isso que eu digo que o divórcio ainda pode ter essa roupagem de vingança, porque nem sempre e nem todo mundo consegue ter essa consciência de pedir ajuda quando é necessário, de entender que tá difícil, de encarar a situação, levantar a bandeira branca e dizer: eu quero parar um pouco, eu quero pedir ajuda, eu quero entender porque para mim tá tão difícil, porque eu quero agir de uma maneira diferente a qual eu venho agindo, porque isso é o maior benefício que você pode trazer, não só para todos que estão à sua volta, mas para você mesmo, porque com certeza você vai colher muitos bons frutos lá na frente. Bom, eu acho que era isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.